Bom, pessoal, o filósofo Mário Ferreira dos Santos, né, nesse livro, A Filosofia da Crise, começa falando no conceito de separação, mas desse conceito lá entre os gregos, né? Crises é o nome desse conceito, e crises é separação, e crisô é o ato de separar. Então, separação é aquilo que se coloca entre duas coisas. Um corte, um abismo, vamos dizer assim. Então, o Mário começa com um exemplo da crise que há entre objetos físicos, né? A separação entre dois objetos físicos. Essa separação já está dada pelo simples fato de que dois objetos não estão fundidos. Um não está fundido no outro. Então, eu tenho um lápis sobre a mesa e um isqueiro ao lado do lápis. O lápis não é o isqueiro e o isqueiro não é o lápis. Isso implica numa crise. Mas, vejam, o fato de não estarem fundidos não dá a dimensão do afastamento de um do outro, pois esse lápis e esse isqueiro, vamos dizer assim, eles podem estar encostados, né, encostados um no outro, e ainda mais, digamos, praticamente colados, vamos dizer assim, né? Mas mesmo assim haverá uma separação entre eles. Haverá uma crise entre ambos, né? Só que quando o Mário fala em crise, ele está falando em algo que é gradativo, né? Porque, vejam, eu posso separar dois objetos e posso separar em muitas medidas, de muitos modos, né? Eu posso separar muito uma coisa da outra, né? Eu posso afastar o isqueiro do lápis o mais que eu consiga. Eu posso colocar o lápis numa ponta da casa e o isqueiro em outra, né? Eu posso afastar um pouquinho também, só um pouquinho, né? Então a crise também aumenta e diminui de acordo com a nossa interferência, vamos dizer assim, né? Então, porque eu estou nesse caso falando de dois entes materiais. Eu estou me referindo a uma crise material, né? A um afastamento material entre dois entes materiais, né? Então, eu agora os afasto ainda mais, né? E na medida em que eu os afasto mais, eu abro uma grande distância entre lápis e isqueiro. Isso quer dizer que eu aumentei a crise entre ambos, né? Mas lembrem, eu estou falando de uma crise espacial, de uma crise material, vamos dizer, né? Apenas isso. Mas o Mário lembra em seguida que, além desta separação física, dessa separação material entre coisas materiais, há também uma crise de outra ordem. Separar um lápis de um isqueiro, por exemplo, isso implica numa separação, numa crise no mundo físico. Mas há também, além do mundo físico, existe o mundo mental, né? O mundo de coisas que estão dentro da minha mente. Então, eu posso transportar aquele lápis para o mundo mental, percebem? Esse lápis que eu transportei para o mundo mental, ele tem uma cor preta, vamos dizer assim. O meu lápis aqui tem uma cor preta. O lápis preto e a cor preta são as coisas que eu transportei para o mundo da mente, vamos dizer, né? Então vejam, o lápis preto e a cor preta, né, isso também pressupõe uma crise. Também pressupõe um corte, uma espécie de abismo entre duas coisas, né? O lápis propriamente, né, e a sua cor, a cor preta, né? Então, se há uma crise entre o lápis e a sua cor, é porque lápis e cor
são coisas diferentes, né? Não são uma única coisa. Mas eu pergunto, eu posso separar no mundo físico o lápis da cor preta, o lápis de qualquer cor que tenha o lápis, né? Eu posso afastar essas duas coisas como eu afastei o lápis do isqueiro? Não. No mundo físico, eu apenas constato que há uma crise entre um objeto e outro. Nesse caso, eu constato que há uma crise entre lápis e cor, e a sua cor. Mas eu não posso afastá-las, né? Materialmente falando, eu não posso afastá-las. Mas eu posso fazer isso no mundo mental. Eu posso fazer isso na minha mente. Eu capturei o lápis, né? O lápis preto. Agora ele está na minha mente. Aliás, eu capturei duas coisas. Eu capturei o lápis e o preto, a cor preta do lápis. Então, eu posso separar o preto do lápis, né? Eu posso isolar a cor preta do objeto mental chamado lápis. E eu posso agora contemplar. O que é contemplar? É intuir com o olho do espírito. Eu posso contemplar somente a cor preta, percebem? Pensando no preto do lápis, eu tenho o quê? Eu tenho a imagem do preto do lápis. Isso é contemplar. O nome disso, mas vejam, o Mário diz o seguinte, o nome disso é abstração. O que é abstração? É um ato realizado pelo espírito. É a capacidade que o espírito tem de separar o que não pode ser separado no mundo físico. Isso é abstração, que eu também chamei de contemplação, né? Porque no mundo físico eu não posso separar o preto do lápis, né? Alguém pode dizer o seguinte, dá para separar sim, dá para raspar a tinta, né? Com uma gilete, por exemplo. O lápis ficará da cor da madeira e a tinta preta ficará sobre a mesa. Isso implica numa separação, houve aí uma separação, uma crise. Mas não é assim. Nesse caso, não houve uma separação. Houve apenas uma transformação. O lápis, que era preto, ele ficou agora marrom, ou tabaco, sei lá, o amarelo, não sei. Mas ele ficou de outra cor. Eu não tirei a cor dele. Eu apenas transformei. Eu apenas removi uma camada material para que outra aparecesse, né? Mas o lápis ele não ficou absolutamente sem cor, né? E o preto, que agora, digamos assim, parece um farelo sobre a mesa, não é a cor preta, mas são pedacinhos de madeira de cor preta. Ou a própria cor mesmo, materializada ali, os grãozinhos de plástico da cor, né? Então, se eu tivesse lixado o lápis, né, o lápis continuaria tendo uma cor, mas outra cor, né? E o pó da tinta sobre a mesa seria ainda uma coisa material com sua respectiva cor. Né? Grãozinhos minúsculos de madeira de cor preta. Eu não estaria, nesse caso, separando o objeto físico de sua cor. Né? Isso eu só faço mediante uma operação do espírito, uma abstração. Né? Porque, vejam, eu não poderia fazer essa separação, né, de um objeto e sua cor no mundo físico, mas no espírito, mediante abstração, sim, aí eu posso ter uma percepção mental, né, somente da cor, nesse caso a cor negra. Eu posso ter um pensamento do lápis que não chega a ser uma visão do lápis, né? Então, esse negócio, e da cor, né, evidentemente. Então, esse negócio de abstração ou contemplação, o Mário chama isso de... Ele define isso como uma visão sem ver. Né? Quando eu contemplo a cor que eu separei do lápis na minha mente, eu estou tendo uma visão da cor sem ver a cor. Né?
Isso parece um pouco difícil, mas é exatamente isso que significa contemplação do espírito, que significa abstração, esse conceito abstração. Ele é definido assim, é um ver, é uma visão sem ver, né, que só o espírito realiza. Né? Ver com o espírito. Né? E esse ver com o espírito é ver sem ver. Percebem? Isso é enxergar a essência de alguma coisa. Nesse caso eu estou enxergando, eu separei aqui na minha mente o lápis da cor e eu estou enxergando então a essência do lápis. Mas eu não estou enxergando com os olhos físicos. Percebem? Então vejam, eu posso no meu espírito separar o lápis de sua cor preta. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma abstração somente do lápis, separado de todo o resto, de sua cor, do seu tamanho, do seu peso, né? De tudo, enfim. Né? Eu tenho uma abstração da cor negra em si mesma, separada de qualquer objeto, isso é, não é uma cor do lápis, ou do teclado, ou do telefone, é a cor em si mesma. Né? Isso é uma abstração, e na medida em que eu realizo essa abstração, eu percebo o quê? Eu percebo que havia uma crise, né, entre aquele objeto e aquela cor. Né? Então, mas é uma crise, essa é uma crise que eu percebo aonde? Na mente. É uma crise perceptível na abstração, pela abstração. Né? Uma abstração entre uma coisa e outra, entre o lápis e a cor. E uma separação de coisas que estão num único objeto. Agora, no espírito, eu separei duas coisas que formavam um único objeto, o lápis e a cor do lápis. Percebem? Então, eu fiquei com a abstração da essência. Eu vou usar esse termo essência agora, mas depois nós vamos falar dele como substância, quando chegarmos no Aristóteles, né? Mas eu fiquei com a essência disso que eu chamo lápis, né? E fiquei com a abstração disso que a gente chama de cor. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma crise. Mas uma crise não mais física, como eu tinha antes uma separação entre um lápis do mundo físico e um isqueiro do mundo físico, mas uma separação entre propriedades de uma única coisa. Percebem? Então, quando eu faço essa separação dentro da minha mente, eu não tenho apenas uma crise, mas eu tenho algo ainda maior do que isso agora. Porque, vejam, eu separei o lápis da cor preta do lápis. E agora eu consigo abstrair o preto, abstrair o lápis, abstrair o preto, a cor que era do lápis. E isso me dá o quê? Me dá uma percepção de forma, uma percepção das formas, vamos dizer assim. Daquilo que o Platão chamava forma. Então eu agora tenho uma percepção abstrata do preto, da cor preta. E quando eu tenho essa abstração, eu estou me referindo a algo que eu vejo sem ver. Né, como diz o Mário Ferreira. Eu vejo a cor preta sem ver a cor preta. Isso quer dizer que eu tenho uma percepção com o olho do espírito. Percepção do quê? Da forma cor. Da forma da cor. Então, eu vejo o lápis sem ver o lápis. Eu vejo com o olho do espírito. Eu vejo com o espírito. Então, eu tenho o quê? Uma percepção da forma lápis. Eu tenho uma percepção da ideia lápis. Uma percepção no espírito, percebem? Eu não estou tendo uma abstração de um lápis em particular. Eu não estou tendo uma visão de um lápis em especial. De um lápis que tem tal cor, que mede tantos centímetros, que tem tantas gramas. Não. Quando eu enxergo com o olho do espírito a forma de algo, a ideia de algo, quando eu abstraio a forma de algo, como no caso aqui a forma do lápis,
eu não estou abstraindo a forma de um lápis em particular, desse ou daquele lápis. Mas aquilo que é geral, a forma que se aplicaria em todos ou para todos os lápis particulares. Aliás, o Mário diz muito bem isso, que eu estou enxergando sem enxergar. Será que a gente consegue imaginar o que é isso que ele está dizendo, enxergar sem enxergar? Bom, é difícil explicar isso. Né? É difícil explicar, mas todos nós fazemos isso na mente. Todos nós fazemos isso. Nós abstraímos. E quando abstraímos, o que nós enxergamos? Nós enxergamos algo sem enxergar aquilo que é particular desse algo. Quando eu abstraio a forma do lápis, quando eu enxergo um lápis sem enxergar no meu espírito, aquele lápis não é um lápis em particular. Não é esse lápis aqui, nem o lápis que está à venda na loja ou qualquer outro lápis. É uma forma abstrata na qual todo lápis em particular se identifica. No qual todo lápis em particular participa. Percebem? E é por isso que ele é lápis. Todo lápis particular participa desta forma abstrata que eu enxergo sem enxergar. E é por isso que ele é um lápis. Então, porque nós abstraímos as coisas. E quando nós abstraímos, nós enxergamos algo, esse algo sem enxergar, né? E isso que nós enxergamos sem enxergar é a ideia. É a ideia de algo, e não um algo em particular. Percebem? Mas vejam, aqui é preciso prestar muita atenção, né? Porque eu posso capturar um lápis particular, esse lápis aqui, ou esse isqueiro aqui que está na minha frente, aqui no mundo material, em cima da minha mesa. Eu posso capturar esse lápis na minha mente e posso enxergar esse lápis particular na minha mente. Porque isso já abre um parênteses aqui. Nem tudo que eu capto na mente é uma pura abstração. Porque eu também posso enxergar o lápis particular na mente. E isso não é enxergar sem enxergar. Isso é enxergar mesmo. É um enxergar físico, digamos assim, dentro da mente. Bom, eu não sei se isso se aplica, mas é só para distinguir essas duas operações da mente. Eu captei aqui a visão, a imagem do meu isqueiro. E agora eu penso no meu isqueiro, enxergando esse meu isqueiro particular na minha mente. Mas isso ainda não é puramente abstração. Né? Porque esse lápis que eu enxergo na minha mente é um lápis particular ainda. Né? Eu posso lembrar dele na minha mente, tal como ele é. Mas não é isso que o Mário está chamando de abstração. O nome disso é lembrança, vamos dizer assim. É reproduzir o lápis particular na mente. Então, desse modo, lembrar do lápis particular, enxergá-lo na mente tal como ele é como ver uma fotografia do lápis particular. É como pensar, por exemplo, lembrar de um parente, de um filho, de um conhecido. Nós trazemos aquele conhecido, captamos aquele conhecido, aquele parente na mente e podemos enxergá-lo tal como ele é. Mas nós não estamos enxergando a forma humana, e nós estamos enxergando um ente particular. Essa operação também também é realizada na mente, mas a abstração não é exatamente isso. A abstração é ir além disso, realizar uma crise, separar aquele ente particular da sua forma humana. E a forma humana nós já não enxergamos enxergando. Percebem? Porque uma coisa é enxergar sem ver, e isso sim é abstração. Mas não é isso que é abstrair uma ideia, quando eu trago para minha mente a lembrança de uma pessoa, como ela é, o cabelo que tem, a cor da pele, a forma, o tamanho, o jeito que sorri. Enfim, isso eu estou enxergando como se eu estivesse vendo uma fotografia, só que dentro da minha mente. Isso é enxergar. Enxergar enxergando. Enxergar lembrando. Né? Isso se dá na mente. Mas o Mário está falando de outra coisa ainda mais profunda que se dá na mente.
a abstração do espírito, enxergar sem enxergar. Não é perceber a particularidade de um ente, ou um ente particular que existe no mundo real, mas abstrair a sua forma, a sua ideia. Então, no caso do lápis, né, abstrair a forma do lápis. A forma lápis que não é nenhum lápis em particular, mas está em todos os lápis particulares, percebem? Quando eu digo que essa ideia está em todos os lápis particulares, eu estou repetindo o que? A simploquê. Esse conceito de simploquê do Platão. Eu estou dizendo que todos os lápis particulares participam dessa forma lápis, que eu abstraí no meu espírito, desta forma que eu enxerguei sem enxergar, percebem? Isso é simploquê. Essa ideia que eu abstraí no meu espírito, essa ideia que eu encontrei no meu espírito, que eu enxerguei sem enxergar. Né? E quando eu enxergo essa forma, eu já percebo que todos os lápis são lápis porque participam dela, dessa forma. Assim eu posso falar sobre uma pessoa humana, quando eu enxergo várias pessoas humanas, eu sei dizer, olha, são pessoas humanas porque eu sei que elas participam dessa forma que eu abstraí, da forma que é a forma humana, mas que não é um ente em particular, não é um sujeito em particular, não tem um determinado cabelo, uma determinada altura, é uma forma. E essa forma só é acessível por essa atividade do espírito, que enxerga sem enxergar. Porque quando nós enxergamos o objeto, aí já é um objeto particular e não mais a forma. É um objeto que participa da forma, mas nós não estamos enxergando a forma, como se fosse uma fotografia. A forma nós enxergamos sem enxergar. Eu estou frisando, eu estou batendo muito nessa tecla porque é importante. É difícil compreender isso, mas a gente vai ter que fazer com que essa ficha caia. Pensar bastante sobre isso. Como assim enxergar sem enxergar? Será que eu sou capaz disso? Eu vou dizer sim, você é capaz disso, todo mundo é. Então vejam, quantos tipos de lápis diferentes existem no mundo real? Quantos tipos de pessoas diferentes existem no mundo real? Uma infinidade. Existe uma infinidade de tipos de lápis. Moles, de grafite mole, existe o lápis de grafite duro, existem lápis para fazer linhas muito finas, outros para sombrear, para fazer sombreados, existem lápis para riscar madeira, existem lápis para riscar tecido, existem lápis redondos, vamos dizer assim, na forma circular, que participam também da forma círculo. Existem lápis hexagonais, existem lápis de cor verde, de cor vermelha, de cor azul, de cor negra, enfim. Existe uma variedade incontável de lápis. Acho que todo mundo concorda com isso. Existe uma variedade incontável de pessoas. Mas se existem tantos tipos de lápis, existem tantos tipos de pessoas, como que eu sei que cada um deles é uma pessoa ou um lápis? Bom, aí nós estamos dentro do Platão. É porque, embora um lápis seja diferente do outro, um lápis particular seja diferente do outro, todos eles têm algo em comum, percebem? Por mais diferente que um lápis seja de outro lápis, por que eu posso dizer que os dois são lápis? Porque eles participam, eles têm algo em comum. E todos eles têm a mesma essência, vamos dizer assim. E é esse conhecimento que nós temos da essência lápis, esse conhecimento que nós temos dessa coisa comum a todos os lápis, que é a forma do lápis, que é a ideia do lápis, é isso que nos permite reconhecer um lápis. E é isso que nos permite reconhecer que ele tenha embora ele tenha uma diferença gigantesca para outros lápis, ainda assim a gente consegue dizer isso é um lápis. Não importa que cor ele tenha, não importa que formato ele tenha, não importa.
nós sempre olharemos para aquele lápis do mundo físico e diremos, é um lápis. Percebem? Por quê? Porque nós conhecemos, antes do lápis material, nós conhecemos a ideia, nós temos acesso à ideia do lápis. Nós temos acesso à forma do lápis. Nós temos acesso a essa essência que não está no mundo material. E também não é um mero produto da mente, mas nós atingimos o conhecimento disso olhando com o espírito, que é o tal do olhar sem enxergar. Olhar sem ver, sem enxergar. Alguma coisa assim, como eu disse lá no começo. Vemos sem ver, vamos dizer assim. Né? E aí nós percebemos, bom, isso é um lápis porque ele participa daquela ideia. Aquilo lá é um lápis também porque participa também daquela ideia, percebem? Isso é Platão. Isso é essa a teoria da participação. É isso que ele está dizendo. Nós identificamos determinadas classes, determinados gêneros, determinadas espécies porque elas participam de alguma coisa única chamada ideia. Mas a participação não se restringe apenas a isso. Um lápis, por exemplo, ele não participa apenas da ideia lápis. Mas se eu digo é um lápis de madeira, eu estou dizendo que ele participa da ideia lápis, que por sua vez também participa da ideia madeira. Está entrelaçada também na ideia madeira. Percebem? E é porque essas coisas participam de suas respectivas ideias, é porque um lápis participa da ideia lápis, e participa também, e também está entrelaçado na ideia madeira, que nós dizemos é um lápis de madeira. Então, e também, se eu digo é um lápis de madeira da cor branca, eu estou dizendo que ele é um lápis que participa da forma lápis, que está entrelaçada com a forma madeira, que está entrelaçada com a forma cor. Então nós dizemos que é um lápis de madeira de cor branca, de cor vermelha, de cor preta, enfim. Então vejam, um simples lápis já nos diz que ele é real. Por quê? Porque ele participa da ideia lápis, da ideia cor, da ideia madeira e assim por diante. Nós já identificamos ali uma simploquê. E a simploquê é o próprio conceito de realidade para Platão. Então, na medida em que nós vamos definindo essas coisas no seu entrelaçamento, nós estamos cada vez nos acercando mais da realidade, dos fundamentos da realidade. Percebem? Então vejam, um simples lápis é várias coisas. Um simples lápis é real. Porque é várias coisas. E essas várias coisas, o que elas são, afinal? São formas das quais os lápis participam. E essas formas, elas estão fundidas umas nas outras? Não, elas não estão fundidas umas nas outras. Se estivessem fundidas, não seriam formas, mas haveria uma única forma. E a realidade não é assim. Não é assim para o Platão. Né? Elas não estão fundidas umas nas outras, mas elas participam, elas estão entrelaçadas umas nas outras. A forma lápis não está fundida na forma cor, mas ela participa da forma cor, percebem? Então o que isso significa? Se as formas participam umas das outras, isso significa que nós podemos separar também uma forma de outra forma, percebem? Isso significa que há crise também entre as formas. Há separação também entre as formas, percebem? Então, o Mário diz na página 21, no primeiro parágrafo da página 21, né, lembrando os que estão chegando agora, que nós estamos lendo a Filosofia da Crise, do Mário Ferreira dos Santos, a terceira edição de Filosofia da Crise. Né? Então, do primeiro parágrafo em diante, na página 21, ele diz o seguinte, abre aspas. Se entre as coisas que separamos fisicamente
estabelecemos distâncias maiores entre elas, também intuímos distâncias em tudo quanto pensamos separadamente. Há uma distância entre a separação física, como há uma distância nas separações mentais. Mas enquanto as primeiras se dão no tempo e no espaço, e podemos medi-las, as mentais não se dão no espaço, dão-se em nós, além do espaço, e vencendo até o tempo, porque podemos revertê-las do passado para o presente, colocá-las independentemente da ordem cronológica, vivendo-as num instante que torna presente o pretérito, sem distâncias espaciais, tópicas, porque no mundo das ideias, estas estão implícitas em outras, ou de outras afastadas, sem que estejam aqui ou ali. Então, eu vou fazer um parênteses aqui, pessoal. Eu vou abrir um parênteses porque eu vou repetir o que o Mário disse. O mundo das ideias, no mundo das ideias, as ideias, né, estão implícitas em outras e de outras afastadas. Nessas quem? As ideias, as formas, elas estão implícitas em outras, né, e afastadas de outras, né, ou não participam de outras. Né. O que o Mário está dizendo? Ele está se referindo a isso mesmo que o Platão chama de simploquê, ao conceito de participação, ao conceito de entrelaçamento. Porque o entrelaçamento também se dá entre as ideias. A ideia de um cubo, por exemplo, ela está entrelaçada na ideia de um quadrado? Ou de um retângulo? Não, de um retângulo não, porque aí já não seria um cubo. Seria um paralelepípedo, né? Então, mas a ideia de retângulo está entrelaçada com o quê? Com a ideia de linha, de ponto, né? E assim por diante, percebem? Então, mas o Mário diz também, além de implícitas em outras, né? Ele diz, ou de outras afastadas, né? Ele está dizendo que umas ideias, umas formas participam de outras, de algumas formas, né? Estão entrelaçadas com outras formas, mas não participam de outras formas. Então, a ideia de cubo participa da ideia de quadrado, mas ela não participa da ideia de círculo, percebem? E não se pode, então, portanto, dizer que o Mário não seja platônico, né? Mas isso é outro assunto. Vamos nos concentrar aqui nesse tema primeiro, né? Então vejam, uma ideia, vamos dizer assim, que está implicada em outra, né? Nós podemos ainda separá-la mentalmente, examiná-la, descrevê-la, sem nenhuma separação espacial, né? E isso o Mário diz exatamente, ele vai terminar esse parágrafo dizendo, e assim funciona o nosso espírito, realizando tais separações, tão diversas, tão diferentes as separações do mundo físico. E ainda é crises. Então, agora vem uma coisa importante aqui, né? Um fato importante. Nós já sabemos que nós podemos separar na mente. Nós podemos separar na mente, no intelecto, nós podemos separar uma ideia de outra ideia. Nós podemos separar uma ideia, uma forma, vamos dizer assim, né? Vamos usar esse termo, forma. Nós podemos separar uma forma que esteja entrelaçada com outra. Então, vamos imaginar um cubo, né? Vamos imaginar a forma cubo. A forma cubo está entrelaçada com outras formas, com a forma linha, com a forma ponto, com a forma quadrado, né?
Então, quando imaginamos um cubo, nós vemos que ele está entrelaçado na forma quadrada. Mas nós podemos abstrair, então, do que? Desse cubo, 6 quadrados. Percebem? E nós podemos separar o quadrado do cubo e ficarmos só com o quadrado. Então, agora nós abstraímos somente o quadrado daquilo que antes era um cubo. Né? E o que nós estamos fazendo ao isolar uma forma da outra? Nós estamos realizando uma crise. Estamos afastando uma coisa de outra, mas nesse caso, nós estamos afastando o quê? Uma forma de outra forma. Essas coisas que nós vimos sem ver, né, vamos dizer assim, com os olhos do Espírito, sobre essas coisas, agora nós realizamos também uma ação espiritual. Né? Nós estamos realizando uma crise, nós estamos afastando uma forma de outra. Nós estamos desentrelaçando as formas, vamos dizer assim. E esse desentrelaçar resulta no quê? No alargamento da crise, no aprofundamento da crise, percebem? Mas isso realizado dentro do espírito, pelo nosso espírito, né? Mas além disso, ainda há outra coisa. Quando eu separo uma forma de outra, quando eu separo uma ideia de outra, o que é que acontece? O que acontece quando eu separo um quadrado de um cubo? Agora, eu tenho o quadrado no meu intelecto. Então, ao me deparar com uma ideia que eu separei de outra, eu já não tenho a crise, mas eu tenho o resultado da crise. Eu vou dizer de outro modo, eu posso usar a crise para outro fim. E que fim que seria esse? Que fim seria esse? Que finalidade seria essa? A finalidade de analisar. Se eu pego um cubo e separo desse cubo a forma quadrado, e fico apenas agora na forma quadrado, eu já estou fazendo o quê? Uma análise do cubo. Pela separação, pela crise. Com que finalidade? Finalidade de analisar. Finalidade de criticar alguma coisa. Percebem? Então, criticar, essa ação de criticar, esse termo, este verbo, né? Ele é, vamos dizer assim, ele é filho da crise. Se crise é separar, então a forma que eu separei, a ideia que eu separei de outra ideia, ela se apresenta para mim solitariamente, vamos dizer assim. Então eu posso o quê? Eu posso criticá-la. Da crise vem a crítica, percebem? Então eu tenho um cubo. Desse cubo eu isolo um quadrado. Eu passo a analisar só o quadrado. Quando eu analiso o quadrado, que eu extraí do cubo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou realizando uma crítica. Percebem? Mas para eu realizar uma crítica, para eu desenvolver uma crítica sobre alguma coisa, sobre alguma forma, eu preciso desentrelaçar essa forma daquilo que ela estava entrelaçada. Então, quando eu desentrelaço a forma do quadrado, do cubo, eu agora posso analisar e dizer muitas coisas sobre o quê? Sobre o quadrado e sobre o cubo. Mas que não é mais o cubo. Que não é um cubo. Que é apenas um quadrado que eu tirei do cubo. E agora eu estou o quê? Estou analisando esse quadrado. Isso é fazer uma crítica, percebem? Percebem o sentido do termo crítica? Porque muita gente acha que fazer uma crítica é falar mal, né? Não é tão simples assim, é um pouco mais complexo, né? Então, diz o Mário, né? Vou citar o Mário, abre aspas. E essa crise realiza a crítica. E essa crise realiza a crítica. Mas o que é a crítica? A crítica é a análise de uma ideia, de uma forma.
de alguma coisa que nós isolamos. Nós isolamos alguma coisa de seus entrelaçamentos, de sua simploquê, para fazer o quê? Para fazer uma análise dela. Nós separamos uma ideia de outra ideia para fazer uma análise dessa ideia que nós separamos. Então, até esse ponto, nós podemos dizer o seguinte: nós temos a crises, que é a separação entre as coisas entrelaçadas da realidade. Mas da crises nós temos o que? A análise daquilo que nós separamos ainda da ideia. E ainda nós continuamos separando, no sentido de sempre fazer o que? Uma análise mais aprofundada. Então, a crítica da ideia é a crítica da ideia que nós separamos. E crítica é isso, percebem? Então vejam, o Mário ele exemplifica tudo isso de modo fantástico. Ele diz o seguinte, vamos abrir aspas aqui, né? Vou citar o Mário. Aquele relojoeiro tem nas mãos um mecanismo prodigioso, que é sempre um encanto para os olhos e para a inteligência. Ele abre o relógio com o domínio dos dedos, serenamente, e vai separando peça por peça. Então vejam, o que é um relógio no seu todo? Podemos compará-lo à realidade, onde todas as coisas, todas as peças estão entrelaçadas com outras. Então, o sujeito da ação, o sujeito que quer conhecer, ele vai separando umas coisas das outras, né, com habilidade do quê? Do intelecto. Como o relojoeiro, no caso, vai separando as peças, peça por peça, com a habilidade das mãos. Né. Então, continua o Mário. Ei-lo agora decomposto, o relógio, né, decomposto em suas partes. Tudo é inerte sobre o pano de cor verde claro. Então, vejam, o relojoeiro colocando as peças do relógio sobre o pano. Né? Então, diz o Mário, ainda há pouco, tudo aquilo estava junto e movia-se num simulacro de vida, e acompanhava o tempo e o indicava. Moviam-se aquelas peças, pondo em movimento outras. A maravilha que encantava os olhos e a inteligência, agora que o relojoeiro desmontou o relógio e separou todas as peças umas das outras, agora, aquilo que era um relógio são um amontoado de peças que parecem mortas. Nesse caso, nós podemos analisar peça por peça daquele relógio. Só que tem um problema nesse tipo de análise. Qual é o problema? Para analisar alguma coisa, o que nós fizemos? Nós aumentamos a crise. Nós aumentamos o espaço que havia entre uma pecinha do relógio e outra. Nós aumentamos tanto essa crise, nós aumentamos tanto a distância entre uma peça e outra, que já nem existe mais o relógio. Só o que nós vemos agora são peças soltas, né, sobre um pano. Isso é a crise, percebem? Então, nós precisamos da crise para quê? Para analisar as coisas. Nós precisamos aumentar a crise para realizar uma boa análise sobre uma das peças. Mas tem um problema aí. O Mário identifica um problema nisso. Por quê? Porque ele diz que a crise é acompanhada de uma insatisfação. Quando eu separo uma coisa de outra, logo surge uma insatisfação em mim. Né? Vamos nos imaginar, cada um de nós, desmontando um relógio. Um relógio antigo, um relógio bonito, um relógio valioso, né? Que funciona perfeitamente bem. Né? Vamos imaginar que a gente estenda um pano verde sobre a mesa e comece a desmontar esse relógio e a colocar as peças desse relógio, né, uma após a outra em cima desse pano.
Nós simplesmente o quê? Nós aumentamos a crise entre uma peça e outra. Aquelas peças que estavam entrelaçadas, de algum modo, que estavam encostadas umas às outras, né, vamos dizer assim, né, e trabalhavam uma em função da outra, elas estão agora separadas, todas elas separadas umas das outras em cima do pano. Né? E isso fará o quê? Fará com que nós sintamos alguma insatisfação. Isso trará uma insatisfação em nós, dirá o Mário. Por quê? Vejam o que ele diz. Abre aspas. É que as peças agora separadas parecem protestar dentro de nós, solicitando o retorno à unidade que antes formavam. Há em tudo isso um sabor de profanação, e em nós há um apelo a essa ordem que antes dominava, ordem potencial em cada uma daquelas peças, que a mão sábia do relojoeiro poderá novamente reunir. Essa insatisfação acompanha a crises. O espírito humano dissocia, separa, afasta, distancia e sente-se insatisfeito. A insatisfação cresce, aumenta, avassala à proporção que abrimos e alargamos as distâncias. Fecha aspas. Então vejam, eu posso estabelecer uma distância maior entre, vamos imaginar aqui um isqueiro e um lápis, né? Mas esse isqueiro e lápis não estão funcionando como duas peças de um relógio. Vamos pegar duas peças que se ligam umas às outras. Duas engrenagens, por exemplo. Né? Eu separo essas engrenagens, né, no mundo físico. E ao separar essas duas engrenagens, uma já não funcionará em função da outra. Ficarão separadas, mas eu tenho que fazer isso de algum modo para ver onde está o problema, para fazer uma análise, para fazer uma crítica das duas peças. Mas eu preciso torná-las funcionais novamente. Eu vou ter que em algum momento trabalhar com essa crise no sentido contrário, eu vou ter que uni-las novamente para que o relógio funcione. Feita a crise, eu preciso realizar essa união, né? Mas eu também posso estabelecer agora uma separação entre coisas que eu penso isoladamente. Eu agora, separado as peças, eu posso também fazer uma separação mental, eu posso isolar uma ideia de outra e fazer uma análise dessa ideia que eu isolei na minha abstração. Então vejam, aqui nesse momento a gente já pode fazer umas considerações, né, bem importantes sobre a realidade. Todos sabem que essas ideologias de esquerda, né, o marxismo, o socialismo fabiano e tal, representados aqui no Brasil, sobretudo pelo PT e pelo PSDB, né, o que eles têm feito nesses últimos 20 anos é separar pessoas, colocar uns contra os outros. Isso não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que PT e PSDB, né, que são dois lados da mesma moeda, é bom sempre frisar isso, né? Dois lados da mesma moeda, conseguiram colocar todos contra todos. Índios e negros contra brancos, trabalhadores contra patrões, patrões contra empregados, né? Filhos contra pais, pais contra filhos, homens contra mulheres, mulheres contra homens, heterossexuais contra homossexuais, homossexuais contra heterossexuais, né? E assim por diante. Isso lembra muito bem aquela profecia de Jesus, né, que está lá em Mateus 24. Jesus diz...
aqui: pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Em Marcos, no capítulo 13, de Marcos, Jesus diz: o irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. Bom, a gente não sabe de que tempo exatamente Jesus está falando. Mas a gente sabe que isso está acontecendo agora, no nosso tempo, aqui mesmo, né? No nosso país. Né? E como é que essa ideologia diabólica de colocar uns contra os outros, eu vou colocar como ideologia de esquerda, como é que essa coisa está conseguindo separar uns dos outros? Porque é isso que está acontecendo. E isso, gente, tem tudo a ver com o que nós estamos estudando sobre o Platão, sobre o conceito de crises. E tem tudo a ver com as explicações do Mário Ferreira. Nós realizamos a crises, ele diz. Né? Mas para quê? Para efeito de análise. Agora, nós estamos falando do aspecto doutrinal da crise. Por quê? Porque nós podemos usar a crise no sentido ideológico também. E é o que a esquerda faz. Então vejam, vamos pegar o caso aí do relógio, né, e suas peças novamente. Nós desmontamos o relógio e colocamos todas as peças sobre um pano verde. Né? O relógio deixa de ser relógio. Ele não vai mais funcionar, mas o relojoeiro, ele precisou separar peça por peça. Para quê? Para descobrir onde é que estava a falha do mecanismo. Né? Vamos dizer assim. Que ele separou peça por peça para realizar uma análise, uma crítica. Ele separou as peças para fazer uma crítica. Mas o que o relojoeiro deve fazer depois de realizar a crítica? Ele deve montar o relógio novamente. Ou não? Mas o que seria montar o relógio nessa analogia? Seria diminuir a crise entre as peças, seria integrá-las nas suas relações, nos seus contextos, percebem? Por quê? Porque uma engrenagem sozinha, ela só faz sentido quando nós estamos analisando essa engrenagem. Né? Vendo se falta um dente nela, se ela está torta, se ela está quebrada. Né? Mas aqui nesse caso há uma engrenagem, quando nós separamos a engrenagem do todo do relógio, é uma engrenagem na mais absoluta crise. E ela só faz sentido na crise. Né? Esse separar para analisar, ele só faz sentido na crise. Né? Para que a gente possa olhar essa peça, né, como um fenômeno em si mesmo. Mas essa peça como um fenômeno em si mesmo,
ela não tem sentido prático. Ela não tem sentido prático como um fenômeno em si mesmo, né? O sentido real de uma engrenagemzinha do relógio, o sentido prático dessa engrenagem, é quando ela está inserida num contexto maior, quando ela está entrelaçada com outras engrenagens, né? Então, nós precisamos devolver, o relojoeiro precisa, depois que ele analisou as várias peças, que ele separou uma por uma, analisou uma por uma até encontrar aquela que estava defeituosa, ele precisa consertar aquela peça e devolvê-la ao relógio, né? Então, nós precisamos devolver as peças para as relações que essas peças têm na realidade, percebem? Nós precisamos devolver a engrenagem para a realidade, né? Uma vez que a gente fez a análise da engrenagem, uma vez que a gente fez a crítica da engrenagem, é preciso devolver ela para a realidade. É preciso diminuir a crise dessa engrenagem com o todo que a cerca, percebem? É preciso diminuir o abismo entre ela e todas as outras peças do relógio, percebem? Senão o relógio não vai funcionar, ele não vai voltar a funcionar, né? E o Mário fala do quê? Ele fala de um relojoeiro habilidoso, né? Ele está dizendo que a habilidade é uma coisa que acontece em duas etapas, né? Primeiro, ele precisou ser habilidoso para separar as peças uma das outras, né? Para realizar a crise, né? Ele precisou ter mãos hábeis para realizar essa crise, para separar uma peça das outras, para separar todas as peças, né? Para quê? Para depois, então, fazer a análise de peça por peça, para fazer a crítica das peças, né? Mas ele precisou ser habilidoso também para unir as peças novamente. Então é uma habilidade em dois planos, em dois momentos, né? Mas por que tem que ser uma habilidade em dois momentos? Porque no momento de unir, ele não pode unir as peças de qualquer jeito. Senão o relógio não vai funcionar. Mas ele precisa unir de tal modo que a realidade daquele relógio seja o funcionamento perfeito. Que ele marque o tempo novamente. E que marque com perfeição, né? Claro, isso é uma analogia, mas é uma analogia que serve para quê? Para a gente medir. Medir não, para a gente entender o que se passa com essas ideologias de esquerda. E se passa o seguinte: essas ideologias esquerdas, o que elas querem? Elas querem criar o caos social. Elas querem criar o caos entre as pessoas, né? Para depois vender a solução, né? E a solução deles é sempre o quê? Um regime absolutista, um regime comunista, um regime despótico, né? Como Cuba, Coreia do Norte, né? E tantos outros aí, né? E qual a forma mais prática de gerar o caos? Colocando uns contra os outros, é o que Jesus fala. E como que eles fazem isso? Como é que eles colocam uns contra os outros? Criando leis baseadas na prática unilateral da crise. Na prática unilateral da crise é o seguinte: é só a capacidade de separar as peças, mas não de uni-las novamente. Então eles criam leis baseadas nessa prática de separar as coisas, isolar as coisas como fenômenos em si mesmos. E a partir desses fenômenos criar leis, né? Eu vou dar um exemplo, né? Para gerar o caos é preciso destruir o quê? Os pilares da sociedade, os pilares da civilização. E esses pilares são o quê? A família, a propriedade privada e a religião. Bom, como destruir a família? Eles pensaram por séculos sobre isso, né? Quem acompanha o professor Olavo e quem acompanhou os Outspeak vai entender isso. Eles pensaram isso por séculos, eles planejaram isso por séculos. Como destruir a família, né? E uma das formas de destruir a família é criar a inimizade geral entre homem, mulher e filhos, né? Mas vejam, um modo prático de fazer isso é a gente encontrar
na tal crises, né, uma forma de isolar o sujeito da sua realidade e fazer uma lei sobre aquele sujeito isolado. Percebem? Um exemplo disso é a lei da palmada, né? O que é a lei da palmada? A lei da palmada é uma medida que proíbe os pais de aplicarem castigos físicos aos filhos, em crianças e adolescentes. Bom, mas espera aí, os pais sempre puniram fisicamente os filhos. Isso está no contexto da realidade, isso está dentro do relógio em funcionamento. Há um momento em que o filho precisa temer alguma coisa, ele precisa temer o pai, porque já perdeu o respeito, né? E o pai ou a mãe já não conseguem fazer com que o filho obedeça e pratique a virtude. Então o filho precisa conhecer alguma coisa que ele tema. Isso tem salvado muita gente de virar bandido, por exemplo. Eu me lembro que eu apanhei muito quando criança. Por quê? Porque eu aprontava. E eu não tinha limites. Mas as surras que eu levei foram muito, muito importantes para mim, foram pedagógicas para mim. Né? Houve um tempo que eu parei de aprontar, porque eu percebi que aquilo tinha um preço que eu não gostava de pagar. Então eu fui me moldando àquela realidade em que eu estava inserido. Eu não podia fazer tudo o que eu queria. E se eu teimasse em fazer, o preço era a dor, era apanhar mesmo. Bom, mas esse é só o meu exemplo, né? Mas o fato é que, no contexto da realidade, as crianças, em determinado momento, elas precisam conhecer certos limites. Limites impostos pela sociedade, limites impostos pela família, né? Limites impostos pelos pais. Elas não podem simplesmente fazer o que lhes dá na telha, né? Como se não houvesse causa, como se não houvesse consequências. Né? E se a conversa do pai, se a conversa da mãe não resolve, bom, então é preciso usar o chinelo. Ninguém está falando em espancamento, não é isso. Espancamento é outra coisa. Né? Mas aquela chinelada do pai, aquela palmada da mãe, né? No sentido da correção, né? Mas vejam, nós estamos falando de quê? De uma criança real, inserida num contexto real, inserida num contexto familiar, né? Ela é como uma peça, é como uma engrenagem dentro de um relógio. Então, essa criança que nós estamos falando, ela está entrelaçada numa cadeia de fatos e acontecimentos que a farão crescer, que a farão amadurecer, né? Mas que também protegerão a sua infância, né? Protegerão o seu direito em ser criança, né? O seu direito de brincar, o seu direito de dormir, de estudar, enfim. Né? Mas também a gente pode passar dessa criança para uma criança abstrata. A gente pode realizar essa crise, como nós fizemos nos exemplos anteriores, né? Nós captamos a criança na mente, abstraímos essa criança, né? Nós a olhamos com o olho do espírito, né? Nós a separamos do seu mundo, do mundo real, e ficamos só com a ideia criança. A ideia da criança, percebem? Então o que nós fazemos? Nós realizamos uma crise da criança. E dessa crise nós fazemos uma análise da criança. E nessa análise, mas não da criança real, já da criança abstrata, né? Nessa análise nós alcançamos várias características que estão nessa ideia criança, né? Nessa abstração criança, na forma criança, por exemplo. Né? E dessa forma nós abstraímos que a criança é frágil, que a criança não pode gerar o seu próprio sustento, ela não pode sobreviver sozinha, a criança não tem força para ganhar a vida, a criança deve ser protegida em todos os momentos, a criança não é responsável por seus atos, e assim por diante. E tudo isso é de fato correto.
Isso, nós extraímos essa correção, essa ideia clara do conceito criança, nós abstraímos da ideia criança. Mas isso é só uma análise. É uma análise que não leva em conta o contexto geral. Ela não leva em conta o contexto real em que as crianças particulares estão inseridas. Ela é só uma abstração. Então, o que é que a esquerda faz? Ela cria leis baseadas nessa abstração. Leis para todas as crianças reais baseadas numa criança abstrata. Né? Leis para crianças e para os pais, e para toda a sociedade, enfim. Leis criadas leis para crianças criadas numa criança abstrata. Né? E pela abstração, uma criança não pode nunca ser punida, pois ela não tem culpabilidade alguma de nada, jamais. Então vejam, essas leis são baseadas não nas crianças reais, mas nas ideias do que é ser criança. Numa coisa isolada e abstrata, isolada no espírito. Então, são leis que não consideram a realidade, mas apenas a abstração da ideia. Né? Aquele enxergar sem ver. Mas o que é preciso? É preciso devolver a criança para a realidade. Como o relojoeiro, ele já entendeu como é a engrenagem, mas ele precisa devolvê-la para o relógio. Percebem? É preciso devolver a criança para a realidade, para o contexto em que ela está inserida. Né? Quem disse que a criança não pode trabalhar? Quem diz isso está baseado numa ideia, numa abstração da criança. Né? Na ideia. Na ideia, a criança não pode e não deve trabalhar. Mas entre a ideia e a realidade, existe uma diferença brutal. Porque toda a realidade participa da ideia de algum modo, das ideias de algum modo, mas elas não são a ideia em si mesma. Né? Criança, no meu tempo de moleque, por exemplo, eu ajudava a minha mãe na louça. Crianças ajudam os pais na marcenaria, na sapataria, no açougue. Né? As crianças, eu lembro no meu tempo, quando alguém queria arrumar uma grana de família pobre, queria ter um dinheirinho para comprar, sei lá, pipoca, amendoim, ir no cinema, faziam caixinhas de engraxar sapato e iam para a praça trabalhar. Claro, era outro mundo, era outra configuração, mas isso queria dizer o seguinte: nenhuma dessas crianças estava subjugada pela realidade. Elas estavam inseridas na realidade e crescendo dentro delas. Dentro da realidade. E certamente nenhuma morreu por ajudar o pai na marcenaria. E ainda estudavam, nós estudávamos, nós tínhamos deveres. Mas a criança abstrata não tem dever. Ela só tem direitos. E isso, o que faz? Isso faz com que essa lei abstrata se choque com a realidade. Né? E ao se chocar com a realidade, nós temos o quê? Uma criança particular, física, que incorpora todo o benefício de uma lei abstrata. Uma criança que já não tem limites, que se sente um reizinho, um deusinho, que pode ofender todo mundo, pode fazer o que quiser, e ninguém tem o direito de repreendê-lo. Por quê? Porque essa criança, ela mesma, já se tornou uma abstração. Não é mais um ser humano real dentro de um contexto. É uma abstração fora da realidade. E acaba se comportando como uma abstração fora da realidade. Percebem? E isso faz o quê? Isso faz com que o pai não queira mais ser um filho. E isso faz com que um filho já não olhe para um pai com respeito, amor, né? Temor, porque ninguém ama o que não teme, né? Mas como um igual, como um qualquer. Ou então os pais se adaptam tanto a essa realidade que eles mesmos se transformam em abstrações, ou então amiguinhos dos filhos. Eles não são mais os criadores dos filhos.
Eles são os amiguinhos dos filhos, os cúmplices dos filhos. Eles se colocam também como uma abstração infantil, né? Então, vamos voltar um pouco para esse exemplo do relógio do Mário, né? E observar aquelas peças isoladas, né? Vamos pegar uma engrenagem e criar leis específicas para aquela engrenagem. Como, por exemplo, essa engrenagem que só poderá rodar, vamos fazer uma lei assim, mais ou menos assim. Tal engrenagem só podem rodar no sentido horário, jamais no sentido anti-horário. É uma lei feita numa abstração da peça. Isso parecerá absurdo, né? Claro, parecerá porque devolvendo aquela engrenagem com sua lei para o relógio real, né? Isto é, para as relações com a realidade, aquela engrenagem trabalhará nos dois sentidos, no sentido horário e no sentido anti-horário. Então ela estará contra a lei. Percebem? Pois é assim que é o contexto no qual a peça, está inserida. Inserida no contexto da realidade, ela já estaria contra a lei. Percebem? Porque há uma lei feita na abstração que diz que a tal peça só pode trabalhar de tal modo, né? Ou então que não pode trabalhar. Aquela peça é muito pequena, então ela não poderá trabalhar. Se ela trabalhar colocada no relógio e colocada em funcionamento, ela estará contra a lei, percebem? Ela estará contra todas as outras peças, né? Se ela não quiser ofender a lei, se ela não quiser se tornar ilegal, ela tem que parar. E quando ela parar, ela estará fazendo com que as outras parem também. Ou seja, ela se colocou contra todas as outras peças. Né? Isso em relação a tudo. É assim que a esquerda vai criando crises, né? Vai alargando os abismos entre as pessoas, né? Até o ponto em que as pessoas passam a ser meras abstrações. E então eles fazem leis sobre essas abstrações, né? E jamais devolvem as coisas para a realidade. E essas leis vão o quê? Vão criando obstáculos para a realidade, percebem? Obstáculos tão grandes que daqui a pouco tudo é proibido. Tudo é proibido. Comer uma carne é proibido. Tomar um refrigerante é proibido. Porque tudo isso está contra a lei, né? Isso vai gerando o quê? Vai gerando caos, percebem? Por quê? Porque as estruturas da realidade têm leis próprias. E essas leis é que norteiam a realidade. Então, nós precisamos observar muito bem se essas leis levam em conta o entrelaçamento entre as coisas. A simploquê, como diria o Platão, né? Ou se são leis meramente abstratas, feita para que a realidade deixe de ser como é, percebem? Porque vejam, nós não podemos viver na abstração. E é isso que eles querem. Que nós vivamos num mundo abstrato, num mundo fictício, enquanto a realidade deve ser odiada. E essa inversão é infernal. E essa inversão infernal tem muito a ver com esse conceito de crises que nós vamos estudar detidamente nos próximos programas. Mas, para não ficar muito carregado hoje, né, carregado de informações, então nós vamos ficar por aqui, né? Porque nós vamos aprofundar esse tema nos próximos programas, né, por vários programas aí provavelmente, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Mas eu gostaria de mandar um imenso abraço para o Felipe Martins e para os Carcarás, que é a juventude conservadora da Universidade Federal do Maranhão. Eles são nossos ouvintes assíduos, né? O que nos enche de orgulho, muito orgulho. E eles estão promovendo o primeiro encontro da juventude conservadora da Universidade Federal do Maranhão. Vocês podem acessar a página deles no Facebook e marcar presença lá, pessoal, e dar apoio a eles. Esses bravos carcarás, né? Todo carcará é um bravo, né? Carcará não vai morrer de fome. Carcará não vai se fazer de vitiminho, né? Nem se michar aí para esses terroristas do politicamente correto, né? Principalmente contra o Escola Sem Partido, né? Porque carcará pega, mata e come, né?
Esse é um nome realmente muito feliz, né? Um dia eu vou contar para vocês o meu encontro com o João do Vale. O João do Vale compôs essa música, eternizou a figura do Carcará numa música, né? João do Vale e o Zé Ramalho em Curitiba na metade dos anos 80, lá na frente do Guairão. Mas, bom, isso é outra história. Um dia eu conto sobre essa história. Então, pessoal, visitem a página deles no Facebook, ok? O endereço deles é www.facebook.com/events, temudo, events, /824651114302 180 /. Então é isso, pessoal. Um abraço não só aos Carcarás, não só ao Felipe, mas a todos vocês que acompanham esse programa, esse humilde programa, né? Vocês todos moram aqui no coração do professor, né? E por hora ficamos por aqui, então, desejando a todos um excelente e abençoado fim de semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Um abraço.